0,1 mais 0,2 não dá 0,3. E o computador não está com defeito. Ele está obedecendo. Coisas que você nunca viu, agora reveladas. Isto é tecnologia, ciência e IA em detalhes. Abra qualquer linguagem de programação do mundo num computador comum e peça a soma de 0,1 com 0,2 usando o tipo numérico padrão, o de 64 bits. A resposta não é 0,3. É 0,3 seguido de 15 zeros e de um 4 no fim. Esse número aparece em praticamente toda máquina, de todo fabricante, desde os anos 80, e ele não é bug de linguagem, não é vírus, não é processador defeituoso. Ele é a especificação funcionando exatamente como foi escrita. E é aqui que a história fica boa. Alguém sentou, olhou para esse comportamento, entendeu tudo e decidiu que era assim mesmo que deveria ser. A imprecisão que está dentro do seu telefone, do seu carro e do avião em que você voa é uma decisão consciente de engenharia, tomada em reunião e escrita num documento. A causa é mais simples do que parece, e ela não é do computador, é da base. Em base 10, você não consegue escrever um terço. Sai 0,3333 e nunca termina. Isso não é falha da matemática nem da sua calculadora. É uma característica do número 10. Um terço não é redondo em base 10. O computador trabalha em base 2, e em base 2 quem não é redondo é 0,1. Vira uma dízima infinita, exatamente como um terço em decimal. Como a máquina tem um espaço finito para guardar, ela precisa cortar em algum lugar. Ela guarda o número mais próximo que consegue escrever, e esse número não é 0,1. É quase, e somar dois quases dá um quase diferente. Agora o mecanismo, que é onde mora a elegância. O formato se chama ponto flutuante e o nome descreve o truque. A vírgula não fica parada. É notação científica, mas em binário. O número é guardado em 3 pedaços. Um bit dizendo o sinal, um punhado de bits dizendo o expoente, ou seja, onde a vírgula está, e o resto guardando os dígitos significativos. É por isso que os mesmos 64 bits conseguem representar tanto a massa de um elétron quanto a distância entre galáxias. Agora repare na troca que isso obriga. Com uma quantidade fixa de bits, você pode ter exatidão no intervalo estreito, ou alcance gigantesco com aproximação. Não dá para ter os dois. Os projetistas escolheram alcance, de propósito, porque a maior parte da ciência e da engenharia precisa muito mais de alcance do que de casas decimais perfeitas. Agora o número que incomoda. E aqui é preciso um aviso, porque a internet está cheia de demonstração errada desse assunto. O tamanho do erro é ridículo, da ordem de um dividido por 100 quatrilhões. Se você medisse a distância da Terra à Lua com essa precisão relativa, erraria por muito menos que a espessura de um fio de cabelo. Só que dizer isso sem declarar o tipo numérico não significa nada. Existem tipos de 32 bits que erram muito mais. Existem tipos decimais, feitos justamente para não errar em dinheiro. E existem linguagens que arredondam na hora de mostrar o resultado na tela. O que faz muita gente jurar que a linguagem dela não tem esse comportamento. Ela tem. O que ela não tem é o hábito de te mostrar. Sem dizer o tipo, qualquer afirmação sobre esse erro é folclore. E esse erro minúsculo já derrubou coisa muito grande. Daqui a pouco eu te conto o dia em que um foguete se destruiu 37 segundos depois de decolar, sem ninguém a bordo e sem ninguém ferido, porque um número que cabia num lugar não coube no outro. E o mais bonito, o programa estava certo. Foi em 4 de junho de 1996, no voo inaugural de um foguete europeu. A comissão de inquérito publicou o relatório e o caso virou material obrigatório em curso de engenharia de software no mundo inteiro. O sistema de referência inercial reaproveitava um programa que tinha funcionado perfeitamente por anos no foguete da geração anterior. Dentro dele, um valor guardado em ponto flutuante de 64 bits era convertido para um inteiro de 16 bits. No foguete antigo, aquele valor nunca chegava perto do limite da caixa. O foguete novo era muito mais rápido. O valor cresceu além do que cabia. A conversão girou uma exceção, e as duas unidades redundantes desligaram. As duas, porque as duas rodavam o mesmo programa correto. Sem referência de atitude, o veículo se desviou e o sistema de destruição foi acionado. O código não tinha erro. Ele tinha um pressuposto. E é aqui que a coisa encosta na sua memória, porque provavelmente você já viu isso acontecer sem saber o nome. Em Minecraft de 2009 existia uma região lendária chamada Farlands.
Quem caminhasse por milhões de blocos a partir do centro do mundo chegava a um lugar onde o terreno se desmanchava em paredes gigantes e paisagens impossíveis. Aquilo não era conteúdo secreto nem lenda de fórum. Era a precisão do ponto flutuante degradando conforme os números ficavam grandes demais, porque longe do zero os números representáveis ficam mais espaçados entre si. O jogo não estava quebrado. Ele estava mostrando, em forma de paisagem, o limite do formato. Foi corrigido numa atualização e uma geração inteira de jogadores caminhou dias para ver, com os próprios olhos, o fim da aritmética. Vale parar um segundo nisso. Milhares de adolescentes fizeram, por diversão, um experimento de precisão numérica que nenhum professor conseguiria propor em sala de aula e voltaram com relato do que viram. E aqui a história recusa o vilão fácil, que seria dizer que os projetistas foram preguiçosos. A alternativa existe e tem nome: aritmética decimal exata, aquela que guarda os números do jeito que a gente escreve. Ela é usada, é obrigatória em vários contextos financeiros e resolve o problema. O que ela cobra é velocidade. O ponto flutuante está gravado em silício, dentro do processador, e executa em frações de nanosegundo. A aritmética decimal costuma rodar em software e pode ser dezenas de vezes mais lenta. Numa simulação de clima com bilhões de operações, essa diferença não é detalhe. É a diferença entre a previsão sair antes ou depois do tempo que ela previa. A escolha nunca foi entre certo e errado. Foi entre exato e viável. E a engenharia escolheu viável com o erro documentado. Vale ver como o mundo já lida com isso, porque a solução não é consertar o formato. É escolher a ferramenta certa para cada coisa. Dinheiro quase nunca é guardado em ponto flutuante. Sistemas financeiros usam inteiros contando centavos, ou tipos decimais próprios, e é por isso que o seu extrato nunca mostra um saldo com 15 casas estranhas. Jogos e programas gráficos mantêm o mundo perto da origem, ou reposicionam a origem, justamente para não cair no problema das falantes. E na computação científica existe um conjunto de técnicas para somar milhões de números sem acumular erro. Uma delas leva o sobrenome do próprio pesquisador que liderou a padronização do formato nos anos 80. É o mesmo homem resolvendo os dois lados, escreveu a regra e escreveu como conviver com ela. Repare que em nenhum desses três casos alguém tentou consertar o ponto flutuante. Todos aceitaram o formato como ele é e mudaram o que estava em volta, que é o tipo de solução mais madura que a engenharia consegue produzir. E existe um contraponto honesto, que é justo dizer antes que o ponto flutuante pareça um mal necessário. Antes de existir o padrão, cada fabricante tinha o seu próprio formato de número, e o mesmo programa dava respostas diferentes em máquinas diferentes. A padronização, no meio dos anos 80, acabou com isso e é uma das maiores conquistas silenciosas da computação. E tem uma reviravolta recente que é deliciosa. A inteligência artificial foi para o lado contrário de propósito. Redes neurais estão sendo treinadas e executadas com números de 16, de 8 e até de menos bits, porque errar mais rápido é mais útil ali do que acertar devagar. Ou seja, depois de 40 anos garantindo precisão previsível, a indústria descobriu um campo inteiro em que a resposta certa é aceitar ser ainda mais impreciso e escrever isso na conta. E é aqui que a coisa deixa de ser sobre números e vira uma lição sobre máquinas. A gente cresceu com a ideia de que computador é exato e que gente é que erra. É o contrário, ou quase. O computador é uma gaveta finita e todo número que entra ali precisa ser dobrado para caber. O que a engenharia fez de genial não foi eliminar o erro, foi torná-lo previsível, documentado e igual em todo lugar do mundo. Um erro que você sabe medir não é um defeito, é uma ferramenta. É por isso que este canal existe. Quase toda a tecnologia que parece mágica é, por dentro, uma negociação honesta entre o que se quer e o que cabe. Da próxima vez que uma máquina te der uma resposta esquisita no último dígito, lembre que aquele dígito é a assinatura de uma decisão tomada por alguém, décadas atrás. Se você chegou até aqui, faça este teste em 30 segundos. Abra a busca do seu celular ou uma planilha e some 0,1 com 0,2 usando muitas casas decimais na exibição. Alguns programas vão te mostrar o número inteiro da verdade, e outros vão esconder no arredondamento. Conta aqui embaixo qual dos dois o seu fez. E fica o próximo episódio deste canal. A gente falou do número que não cabe. No próximo, do número que não existe. Computador nenhum consegue ser aleatório sozinho. E por isso existe uma empresa que aponta câmeras para uma parede de lâmpadas de lava para gerar acaso de verdade. Inscreva-se para não perder.